porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Obrigada, Pai. Nós te glorificamos, nós te honramos, Senhor, porque você é bom, Pai. Obrigado pelo pão nosso cada dia, Senhor. Obrigado porque até aqui Tu nos tens sustentado, Senhor. Obrigada, Pai, porque você é aquele, Senhor, que nos supre. Você é aquele que nos supre, Senhor. Nossas fontes estão em Ti, Senhor. Em você nós confiamos, Senhor. Obrigada, Pai, porque você é o nosso porto seguro. Para onde nós iremos, Senhor? Para onde nós iremos? Se só Tu tens palavras de vida eterna. Oh, obrigada, Pai. Oh, obrigada pelo livre acesso. Livre acesso ao Santo dos Santos, Senhor. Oh, obrigada, nós Te adoramos, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Dá vontade de ficar louvando e adorando o Senhor, né? Obrigada, vocês são o 10, viu? Aleluia. Boa noite, queridos. Podem sentar. Hoje o último culto do Quinta com Elas é comigo. Amém. Sabe, queridos, e nós tivemos nesse tempo ministrações preciosas, né, por essas 3 mulheres de Deus. Né? O Senhor falou maravilhosamente, só quem não ficou atenta que não entendeu. Porque o Espírito Santo falou para mim, você viu o que elas pregaram? Tudo interligado, mesmo Espírito. Né? Pati foi a primeira que pregou, ela pregou sobre quem nós somos. Ela disse assim, você é o melhor de Deus. Você já foi vencedor desde o ventre. Então ela falou, quem nós somos? Nós somos filhos. Nós temos direito a uma herança. Aleluia. Na outra semana a Tati nos falou o que nós temos. Né? Nós temos a fé do tipo de Deus. É a fé que muda as circunstâncias. Ela diz que nós temos autoridade. Aleluia. Nós temos o Espírito Santo morando dentro de nós. Por isso nós podemos todas as coisas. E se nós não sabemos identificar tudo isso, ela falou que nós ficamos desprotegidos. Se nós não soubermos utilizar isso, nós ficamos desprotegidos. E Jaque nos falou do que nós podemos. Não é? Ela nos falou sobre o poder da língua. E que com a minha língua eu posso mudar circunstâncias. Com a minha língua eu posso criar um futuro melhor. Aleluia. Sabe, ela diz assim que com a minha boca eu comunico algo. Aos céus, à terra e embaixo da terra. Então elas nos falaram o que nós temos. O que nós somos, o que nós temos e o que nós podemos. Não é? E aí o Espírito Santo disse, e aí, pegando essas 3 coisas, você vai falar o quê? Eu disse, eu não sei, Espírito Santo, e aí, o que eu vou falar? Ele disse, você vai vir para o outro lado. Porque eles já sabem o que tem, o que pode, né? E o que eles são. Então agora você vai perguntar, e Deus? Deus, espera o que de você? Deus espera o que de nós? Sabe que ele disse para mim, só que não vai ser você que vai responder. Vai ser a minha palavra. Aleluia. Gabi, coloca lá Hebreus. Ai, desculpa. Não é Hebreus, não. É Deuteronômio. Como diz o pastor Humberto, o primeiro erro da minha vida. Deuteronômio 10, a partir do 12. Então, o que o Senhor espera de você? Deuteronômio, isso. Ele diz, agora, pois, Israel, o que é que o Senhor requer de ti? O que o Senhor espera de você, de nós, né? Que eu me incluo também. Ele faz outra pergunta aqui. Não é que o temas, o Senhor teu Deus, e ande em todos os seus caminhos, e o ames e o sirvas, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? Então ele está dizendo assim, você deve temer, né, o Senhor, você deve guardar os seus caminhos, andar nos seus caminhos, andar nos seus propósitos, amar Ele e servir Ele de todo o seu coração e guardar. Sabe o que é guardar? É obedecer
os seus estatutos, para que tudo vá bem com você. Deus é lindo, né? Porque sempre o final é para o nosso bem. Sempre o final é o que nós desejamos. E sabe, eu vou falar para você sobre o primeiro, sobre temer. Muitas vezes a gente confunde temer com tremer, né? De medo. A gente confunde temer com ter medo do Senhor. Não é isso que Ele quer. Ele não quer que você tenha medo. Nós temos um Pai bom. E Ele diz: temer é reverenciar, é honrar, é respeitar o Senhor. E Provérbios 9:10, ele diz assim que o temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. Quem quer ser sábio aqui? Eu quero ser sábio. Aleluia. Eu não vou falar do segundo, eu vou pular para o terceiro. Ame e sirva a Ele de todo o coração. Mateus 22:37, qual é o primeiro mandamento que o Senhor manda? Amarás o teu Deus, né? Amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o seu coração, de todo o entendimento e de toda a sua alma. E o outro é guarde e obedeça os seus mandamentos. João 14:21 diz assim: aquele que guarda os meus mandamentos, aquele que obedece os meus mandamentos, Jesus falando, aquele que obedece os meus mandamentos, esse é o que me ama. E esse que me ama, o meu Pai o amará. E eu também o amarei. E me manifestarei a Ele. Amém. Aleluia. Você quer que Jesus se manifeste a você? Você já imaginou? Quando você amar Ele de todo o coração, você obedecer o que Ele diz para você fazer, Ele se manifestar. Sabe que ouvir a voz do Espírito Santo, ouvir as instruções do Senhor na sua palavra, já é maravilhoso. Você já imaginou você conversando com o próprio Jesus? Manifesto. Aleluia, aleluia, eu quero. Amém. Tem uma que também quer ir, tá vendo? E o que eu quero atentar aqui com vocês é o segundo. Ele diz: ande nos seus caminhos, ande nos seus planos, ande nos seus desígnios. É isso que Ele espera de mim e de você. Ande nos meus planos. Jeremias 29:11, ele diz: eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito. E esses pensamentos são de paz e não de mal, para dar o fim que você deseja. Está vendo? De novo é o que nós desejamos. Que Pai bom, que Pai maravilhoso que nós temos. Sabe, eu é que sei que pensamentos. Sabe, esse pensamento não é pensamento de assentimento mental, pensamento de intelecto. Não. Esse pensamento é uma palavrinha, se você for lá no hebraico, machshabá, que ele quer dizer assim, ideias, planos, propósitos, desígnios. Então, eu queria pedir para a Gabi colocar lá em Jeremias 29:11, na NVI. Aleluia. Amém. Quando ela colocar, vocês vão ver. Ele diz assim, que eu que tenho os planos a seu respeito, planos de paz e não de mal, para fazê-los prosperar. Porque eu sou o que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar danos. Planos de dar a vocês uma esperança e um futuro. Amém? Então é isso que o Senhor quer. Quando você andar nos caminhos dEle, quando você obedecer Ele, quando você temer Ele e amar Ele de todo o seu coração. Sabe, queridos, nós muitas vezes, quando lemos Jeremias, nós pensamos quais são os planos, né, os pensamentos. A gente pensa, né, que pensamento que o Senhor tem a meu respeito. Sabe, muitas vezes a gente toma aí esse plano, esse pensamento, esse propósito, esse desígnio do Senhor, como se fosse nosso, não é? Então diz, os meus propósitos, os meus planos. Provérbios 16:1 diz que o coração do homem pode fazer muitos planos, mas a resposta certa vem da onde? Da boca do Senhor, não é? Provérbios 19:21, ele diz assim, muitos são os propósitos no coração do homem, mas os desígnios do Senhor é que permanece.
Sabe, os propósitos são dele. Os propósitos não são nossos. Os propósitos são dele. E tem um autor que ele diz assim, que propósito a gente não descobre, a gente se submete. Aleluia. Propósito a gente não descobre, propósito a gente se submete. Sabe, aquela câmera lá está filmando. Quem disse para aquela câmera que ela filma, que ela fotografa, que ela faz outras coisas? Foi o fabricante. A máquina está se submetendo ao fabricante. Aleluia, você entendeu? Não estou dizendo que nós somos máquinas, o Senhor não criou máquinas, né? Nos criou com livre-arbítrio. E por Ele ter nos criado com esse livre-arbítrio, nós podemos obedecer ou não. Não é? Nós podemos dizer, Senhor, eu quero, Senhor, eu não quero, não é? Mas os propósitos continuam sendo dele. Já Jeremias 1:5, ele diz assim, que antes dele entrar no ventre da mãe dele, o Senhor já tinha chamado ele. Né? O Senhor já tinha designado, o Senhor já tinha consagrado ele para ser profeta. Aleluia. Lá em Gálatas 1:5, Paulo diz que o Senhor o chamou e o constituiu para que pregasse, o consagrou para que ele pregasse aos gentios. Ele não diz, Paulo, eu senti um desejo no meu coração, acho que eu tenho chamado disso. Eu tenho chamado de profeta. Não, ele diz que o Senhor o consagrou. Sabe, porque os planos e os propósitos são dele. Então, eu vou ler para vocês Romanos 8:28. Coloca lá, Gabi. Vocês conhecem esse versículo? Sabemos que todas as coisas contribuem, né? Na minha versão, eles cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o meu propósito. Não, o propósito é dele. Aleluia. Então, nós devemos nos submeter ao propósito dele. Sabe, nós podemos fazer planos. Nós podemos, né, enquanto a gente não tem as direções do Senhor, lógico que você vai fazer planos. Você não vai ficar esperando, ai meu Deus, o Senhor não falou comigo, que plano que eu vou ter, o que eu vou fazer, para onde que eu vou. Não. Você deve seguir aquilo que está no seu coração. Sabe, tem um livro de Kenneth Hagin que ele conta, eu não sei qual livro é, eu tentei lembrar, mas não lembrei. Ele conta que, eu não lembro o nome do personagem também, eu só lembro a história, então vou dizer que ele é João, certo? Então ele diz que João chegou lá no céu e foi bem recebido. E quando ele foi recebido, ele disse, contador João, bem-vindo, que bom que você chegou, nós estávamos esperando por você. Aí ele disse, contador João? Não sou contador, não, eu sou pastor João. Aí ele disse, não, deixa eu ver aqui. Não, você é contador João. Você foi chamado para Deus para ser um contador, não um pastor. Não, mas eu tinha uma igreja de 2.000 pessoas, eu cuidava delas, eu gostava tanto, isso me alegrava, apesar que teve tantas desavenças, tantas pedras no caminho, foi tão difícil, foi tão... Fazendo no braço. E ele disse assim, mas eu não te chamei para ser pastor, eu te chamei para ser contador. E você ia fazer um plano financeiro que ia ganhar milhões. E com esse seu coração que você tem, voltados para vidas, você ia financiar vários missionários. E milhares de pessoas iriam se converter ao Senhor. Aleluia. Propósito errado. Propósito errado. Um dia, queridos, nós prestaremos contas. Sabe? Você tem o livre-arbítrio, mas nós prestaremos conta. Eu estava estudando e eu fiquei imaginando. Você já imaginou se pastor Bud, o fundador do nosso ministério, tivesse dito assim, e para o Brasil? Eu nem sei a língua, eu nem conheço português, eu vou fazer o que naquela terra? Só off entre a gente, Mama Jane não sabia nem que tinha papel higiênico aqui. Ela trouxe papel higiênico. Então, assim, eles pensavam que a gente era uma terra de nativo, de índio, sei lá o quê, quando eles vieram para cá. E imagine se ele dissesse assim, não, eu não vou. E quando ele chegasse lá, ele fosse recebido, pastor Bud, muito bem-vindo.
ele ia dizer assim, pastor Bud, não, eu não quis. Eu fui um caminhoneiro lá do Alabama. Eu viajei por todos os Estados Unidos, eu servi numa igreja, eu fui fiel, eu dizimava, eu ofertava, eu tive uma família linda, casei com um Jen. Mas a gente ficou pelos Estados Unidos. Ele disse, poxa, Bud, em janeiro de 2023 você estaria com quase 500 igrejas. Você levaria a palavra da fé a todos os continentes. Porque em 2023 está chegando na Oceania. Aleluia. Aleluia. Imagine, eu e você não estaríamos aqui, talvez em outra igreja. Mas a palavra da fé não tinha chegado ao Brasil, não pelo pastor Bud. Aleluia. Você sabe, está vendo como muda quando você não segue os propósitos dele. Quando você não segue os propósitos dele, sempre vai ter algum dano. Então, sabe, queridos, é melhor a gente seguir os propósitos dele. E eu queria falar para vocês sobre chaves para uma vida com propósito. Sabe, o propósito, ele se revela à medida que nós nos dispomos, à medida que nós vamos avançando, nós vamos crescendo, nós vamos amadurecendo. O propósito requer um processo. E uma das chaves que o Senhor me falou foi buscar a Ele, buscar ao Senhor. Jeremias 29:13, continuando do 11, no 13, ele diz, buscai-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu acho lindo o 14, serei achado de vós e mudarei toda a vossa sorte. Sabe, busca o Senhor de todo o seu coração, de todo o entendimento, que sempre vai ter algo bom para nós. Aleluia. Sabe, o Senhor quer ter um relacionamento conosco. Sabe, um relacionamento de mão dupla, de via dupla. Sabe, nós temos que conhecer o nosso Pai. Nós temos que saber que Deus não mata, Deus não fere, Deus não abre cova. Aleluia, que Ele é um Pai bom. Lá em Tiago 1:17, ele diz assim, que toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, do Pai das luzes, onde não há variação nem sombra de dúvida. Então, nosso Pai é bom. Se você não sabia o caráter de Deus, eu digo, Ele é bom. Amém? Então, sabe, queridos, quando nós buscamos Ele, à medida que nós buscamos Ele, o nosso propósito, o propósito que Ele nos deu, vai ficando mais próximo. À medida que eu tenho um relacionamento com Ele. Sabe, não é só você chegar no seu quarto e falar. Sabe, eu tenho, uma amiga que às vezes eu não queria muito sair e tal. Daí eu conversava com o Márcio, ele disse, fulana vai. Eu disse, então que bom, fulana vai, porque daí fulana fala. E eu não preciso nem abrir a minha boca, porque ela fala muito, fala por mim e por todo mundo. Ela é maravilhosa, ela é expansiva, mas ela fala o tempo todo. Então eu disse assim, para mim é bom, que eu não sou muito, quando os lugares que eu não gosto muito de ir, eu sou meio tímida. Então ela falava, mas sabe que, não é esse caso da minha amiga, mas sabe que tem pessoas que chegam e você quer, não está numa roda de amigas conversando, a pessoa começa a falar de coisas, de problemas, de coisas, e você quer dar uma opinião e e a pessoa não deixa. Sabe que muitas vezes nós fazemos isso com o Senhor? Ele não quer esse tipo de relacionamento conosco. Ele quer uma troca. Sabe, eu falo, eu escuto, Ele fala, eu escuto. É só assim que Ele vai me dar as direções. É só assim que vai dar certo. Quando eu buscar a Ele. Sabe que Deus marca encontros? Abre lá em Jeremias 18:2. Aleluia. Ele diz lá no 1, a palavra do Senhor veio a Jeremias, dizendo, dispõe-te, desce à casa do oleiro, e lá ouvirás minhas palavras. Jeremias estava ouvindo o Senhor falar? O Senhor estava falando com Jeremias? Sim,
Sim, ele diz, dispõe-te, desce a casa do oleiro, que lá eu vou falar com você. O Senhor estava falando com Jeremias, não é? Então, por que ele disse para Jeremias, desce lá na casa do oleiro? Será que ele não poderia ter falado tudo ali? Ele poderia ter falado tudo para ele, mas ele disse assim, desce lá, que eu quero um encontro com você. E esse encontro vai ser especial. Vê o que ele diz depois. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as suas rodas. O oleiro estava entregue às suas obras sobre as suas rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, e se lhe entregou a mão, tornou a fazer, estragou, né, a mão, tornou-lhe ele fazer outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor. Não poderei eu fazer de vós como ele fez com o oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Aleluia. Ele podia ter falado, só que ele disse assim, vem cá, menino, eu quero te mostrar o que eu quero fazer com você. Sabe que vai ter dias que o Senhor vai te chamar, ei cá, menino, vem cá, eu quero te mostrar uma coisa ali. E se você disser, não, Senhor, está tão bom aqui, fala aqui, você vai perder. Sabe que teve dias que o Senhor me falou coisas, e Ele disse, eu vou mostrar para você. E quando eu chegava no lugar, meu Deus, agora eu entendi, Pai. Obrigada. Porque tem coisas que você só vai entender quando você for num lugar de obediência. For naquele lugar que Ele marcou o encontro com você. Deus é um Deus de encontros. Mas Ele só vai marcar um encontro com você, a não ser nas redes sociais, né? Que se a gente marca encontro com qualquer um aí, né? Que não conhece. E ó o que deu nessa semana ali que eu estava vendo, aleluia. Mas, sabe que a gente só marca encontro com quem a gente conhece? Será que Ele te conhece para te marcar um encontro contigo? Busca Ele. Ele diz, busque a mim e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Eu serei achado de vós e mudarei toda a vossa sorte. Aleluia. Aleluia. Outra chave. Seja guiado pela palavra. Sabe, queridos, enquanto você não tem revelação dele, enquanto você não ouve a voz do Espírito Santo, seja guiado pela palavra. Ela é um guia maravilhoso. Salmo 119, 105 diz, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Sabe, a palavra vai te guiar, vai iluminar os teus caminhos, vai te dar luz ao teu entendimento, para que você escolha os propósitos dele. Aleluia. Você quer ter sucesso na vida? Busque a palavra, sabe? Seja guiado por essa palavra. Sabe, os planos de Deus, eles estão na sua palavra. Esse é um manual precioso, um guia precioso, que você quer saber quais os planos de Deus para a sua vida, você começa encontrando aqui. Começa tendo relacionamento com Ele através da sua palavra. Aleluia. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus ela é poderosa. A palavra de Deus é poderosa, mais cortante do que faca, espada de 2 gumes. Não é? E ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E ela é apta para discernir as intenções e os propósitos do coração. Sabe, a palavra vai discernir os propósitos e os planos do teu coração. Ela vai te guiar, ela vai te alinhar, ela vai te direcionar. Quando você estiver errado, vai para não souber o que fazer, vai para a palavra. Ela é luz, ela vai te guiar. Ela vai te ajudar você a discernir os seus caminhos. Aleluia. Sabe, Josué, não sei qual das meninas que falou, Josué 1:8. Não cesse de falar desse livro da lei. Medita nele dia e noite, fazendo tudo o que está escrito nele. Porque você vai fazer o quê? Vai prosperar. Será bem-sucedido em todas as coisas, ele está dizendo para você. Será bem-aventurado, mais que feliz, se você escolher esta palavra. Outra chave, perseverança. Persevere, não pare. Tiago 1:25, ele diz, aquele que considera atentamente a lei da liberdade
né? Aquele que considera atentamente nessa lei que o Senhor diz, aquele e nela persevera. Eu esqueci o resto do versículo. Não sendo operoso praticante. Não sendo ouvinte, negligente e operoso praticante, será bem-aventurado em tudo que fizer. Aleluia. Aleluia. Você quer ser bem-aventurado em tudo que você faz? Persevere na palavra. Sabe, 1 Coríntios 15, 58, ele diz: portanto, os meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre constantes na obra do Senhor, porque no Senhor o seu trabalho não é em vão. No Senhor sempre tem recompensa. Sabe, Hebreus 11:6 diz que aqueles que se aproximam de Deus e creem que Ele existe, Ele se torna o quê? Presenteador, galardoador dos que o buscam. Você quer receber presente de Deus? Se aproxime dEle. Creia que Ele existe. Aleluia. Eu queria que você abrisse lá em Hebreus 12. Aleluia. Hebreus 12, a partir do 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que está nos proposta. Corra com perseverança essa carreira. Sabe, eu vou confessar uma coisa aqui. Quando eu li esse versículo, ele diz assim: portanto, também nós, vistos que temos a rodear tão grande nuvem de testemunha. Eu ficava pensando, eita, os irmãos me olhando, dizendo, eita, lá vai a crente. Era os fofoqueiros me olhando, dizendo, eita, lá vai a crente. Olha, a crente vai fazer errado. Olha que eu estou de olho se ela vai pisar fora da linha. Mas coloca lá na Bíblia Viva, esse Hebreus 12. Vê o que ele diz. Visto que temos uma multidão tão grande de homens de fé, observando-nos na tribuna principal, afastemos de nós qualquer coisa que nos torne vagarosos e nos atrase, especialmente aqueles pecados que se enroscam tão fortemente em nossos pés e nos derrubam, e corramos com perseverança a carreira especial que Deus pôs diante de nós. Deixa aí, não tira. Então, viu essa multidão tão grande de homens e mulheres de fé nos observando na tribuna principal? Sabe aquela galeria da fé lá de Hebreus 11? Lá está Abraão, lá está Abel, lá está Noé, lá está Moisés dizendo, vai Cristiane, corre, vai Cristiane, persevera, vai Cristiane, é possível, vai, nós estamos aqui, nós conseguimos, você vai conseguir. Aleluia. Aleluia, mas sabe o que ele diz? Se nós não desembaraçarmos dos pesos e dos pecados, nós vamos nos tornar vagarosos e vamos nos atrasar. Sabe, quem tem que se desembaraçar, quem tem que correr, quem tem que perseverar, sou eu e você. Deus já fez tudo para mim e para você naquela cruz. Então ele diz, vai Cristiane, se desembaraça de tudo que está te deixando vagarosa. Corre, avança, você vai conseguir. Aleluia, com perseverança. É possível. É fácil nós nos enroscarmos as coisas dessa vida. Enroscarmos em coisas lícitas. Sabe, às vezes nós estamos negligenciando o que Deus tem nos falado por coisas que são lícitas você fazer. Você vai ler um livro quando Deus diz que é para você ir na casa de fulana, não é? Mas eu estou lendo no livro. Você vai ler a Bíblia. Mas eu estou lendo a palavra do Senhor. Mas não foi isso que o Espírito Santo falou para você fazer naquele momento. Então você está desobedecendo. Aleluia. Sabe, outra chave para uma vida com propósito é visão. Sabe, aonde os meus olhos chegarem, os meus pés alcançarão. Aleluia. Quem tem uma visão, né, sabe, quando a visão é clara,
o propósito nunca vai ser caro demais. Quando a visão é clara, o preço nunca vai ser alto. Aleluia. Hebreus 12, vamos continuar, mas na área. Hebreus 12, 2, agora. Olhando, ele tem uma visão, olhando firmemente o autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e está assentado à direita de Deus. Passa o 3. Considerai, pois, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis e nem desmaiando em vossas almas. Aleluia, olhe firmemente para Ele. É só quando você olhar firmemente para Ele, você tiver uma visão do teu propósito, não vai ser caro, não vai ser pesado. Sabe, queridos, porque muitas vezes nós chamamos de problema aquilo que o Senhor chama de processo. Sabe? E sem processo a gente não amadurece. Aleluia. Sabe, Tati pode dizer para Ricardinho, Ricardinho, eu vou te dar um carro. E ele ficar todo animado, só que ele tem 8 anos. 8 anos. Ele pode dirigir? Não. Ele vai ter que passar por um processo. Até ele estar maduro para dirigir. E assim é conosco. Sabe, o Senhor vai dizer para você, olha, eu tenho este propósito para você. Mas sabe que o caminho, Ele não vai dizer todo? Você já imaginou se José soubesse tudo que ele ia passar? Ele disse, olha, para o pai e para os irmãos que viu eles se prostrando diante deles. Mas imagine se o Senhor falou para ele, ó, você vai chegar lá, governador, mas você vai ser vendido pelos teus irmãos, vão te jogar num poço, você vai para a prisão. Será que ele queria? Às vezes, quando nós vemos o caminho, nós pensamos que o preço é alto demais. Mas quando nós vemos a visão, aonde eu vou chegar, sabe? Aleluia, é possível, é possível. Aleluia. Neemias 6:2, vê o que aconteceu com Neemias. Eu não abri a minha. Eita, perdido em Neemias. Acho que eu não marquei. Eita, Jesus. Deixa eu correr. Aleluia. Deus é bom. Neemias. Vou ler do 1. Tendo ouvido Sanbalate e Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro. Você sabe a história de Neemias, né? Se você não sabe, você vai depois ler lá. Sabe? Em Neemias 1, a partir do 1. Que não vai dar tempo de eu falar para você. Então, destruíram os muros, só vou contextualizar. Destruíram os muros de Jerusalém e ele pediu para o rei para ele construir esses muros. Então, ele estava lá reconstruindo os muros de Jerusalém. Tendo ouvido os inimigos dele que ele estava lá edificando o muro, e que nele não havia brecha nenhuma, e ainda até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sanbalate e Gesem mandaram dizer, vem, encontremos-nos nas aldeias, no vale do Ono. Porém, intentavam fazer mal a ele. Enviei-lhes mensagem a dizer, estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Sabe, Neemias, ele tinha uma visão. Sabe que mandaram 4 vezes atrás dele, mandando recado, vem. E ele disse, não posso, eu estou ocupado com o meu propósito. O propósito que Deus me deu. Aleluia. É isso que eu e você, às vezes, temos que responder para as circunstâncias. Eu não posso, eu estou fazendo uma grande obra. Aleluia. Eu estou ocupado demais para dar ouvidos para coisas que não vão me levar ao propósito de Deus. Aleluia. E eles chamaram a 5ª vez. E disseram, olha, tem uma carta. Eles mandaram uma carta dizendo, olha, o povo está dizendo aí
que você quer fazer uma rebelião, que você quer se tornar rei de Judá. Aí ele disse assim, isso não procede. Isso é mentira sua, intentos do seu coração. E não deu bola. Sabe que se fosse eu e você, eu disse, como é? Está falando de mim lá? Oi. Muita gente ia fazer, oi, como é isso? Eu vou lá tomar satisfação? Estão falando de mim, que eu vou fazer rebelião, justo eu. Entendeu? Muita gente ia lá. E ele disse, isso é mentira. Aí eles não cansaram. Eles mandaram lá, pagaram, subornaram uma profeta. Profeta, né? Subornaram uma profeta para dizer para ele lá, olha, essa noite vão te matar. Aí o amigo dele, vamos se esconder lá no templo, na casa de Deus. Ele disse, eu iria me esconder na casa do Senhor? De jeito nenhum. Sabe, ele não arredou pé. O povo dizia assim, as suas mãos vão enfraquecer. Ele disse, Senhor, me dá forças nas minhas mãos. Sabe que quando vem notícia dizendo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, você tem que clamar a Ele. Como Neemias fez, ele disse, Senhor, fortalece minhas mãos. Aleluia. E sabe o que ele fez com os inimigos dele? Aleluia. Vou ler para vocês aqui. Lembra-te, meu Deus, de Tobias, Sanbalaque, no tocante a essas suas obras, e também da profetisa Noadia, e também dos mais profetas que procuraram me atemorizar. Você lembra deles, pai? Sabe que quando vinham as pessoas contra você, em vez de você estar guardando mágoa, guardando rancor, guardando coisas que só vai parar você, bota na mão do Senhor, lembra dele, Senhor. Ó, coisa boa, lembra dele, Senhor. É contigo agora. Passa a bola. Sabe? Aleluia. Em vez de você ficar... só fica aterrorizado com as aflições da terra quem não tem os olhos fixos no céu. Quem não está olhando atentamente para o Senhor vai se aterrorizar. Só tem medo da morte quem não está olhando para a cruz. Para quem não sabe para onde vai, tem medo da morte. Mas eu e você não. Nós sabemos para onde nós vamos. Nós temos um manual, uma palavra aqui que nos guia. Aleluia, aleluia. Outra chave, se disponha. Tenha um coração disponível ao Senhor. É tudo que Ele quer, é um coração disponível. Aleluia. Seja disponível para agradar o Senhor. Sabe, eu estou falando de disponibilidade de coração. Não estou dizendo para você ficar, eu vou estar disponível agora para o Senhor, não vou fazer mais nada, porque Ele vai falar para mim os propósitos que Ele tem para a minha vida. Então, eu vou aqui estar disponível, não posso me comprometer com nada. Aí está passando fome, o irmãozinho vai lá, olha, arrumei um emprego para tu. Não posso, porque eu estou disponível para o Senhor. Ele não disse que eu ia ter um propósito, mas nós temos que saber como e quando. Isso é muito importante. Aleluia. Sabe que o José, Davi, né? Eu vou citar para mudar um pouquinho o personagem. Davi, ele foi ungido rei, não foi? Ele estava onde? Ele estava disponível, ele estava onde? Trabalhando. Né? Ele estava lá cuidando das ovelhas. E o pai dele acabou esquecendo dele. Apresentou todos os irmãos e acabou esquecendo dele, porque ele estava lá trabalhando. Mas ele foi ungido rei. Aí ele foi ungido rei. E aí ele chegou na casa dele, sentou lá e disse assim, pronto, agora me sirvam que eu sou rei. Foi isso? Não. Sabe, a Bíblia diz que tudo que se colocava na mão de Davi, ele fazia e fazia muito bem. Tanto que quando precisaram de alguém para tocar harpa, lembraram de quem? De Davi. Aleluia, aleluia. Sabe, tem uma história lá também de Eliseu. 1 Reis 19, bota aí. Mais um tempinho. Deixa eu contar para vocês antes. Deixa eu ir lá para a minha Bíblia. Elias era o profeta do momento, né? Ele era conhecido das nações ali de Israel. Então, ele era um profeta... De Israel não, que não tinha Israel ainda.
de Jerusalém, de Judá, daquelas regiões. E o Senhor falou com ele, disse assim, vai ungir Eliseu, porque ele será profeta no teu lugar. Não, 19:1 não, desculpa, 19:19. Eu que errei. Segundo erro. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, esperando pelos seus propósitos. Pelos propósitos do Senhor, foi isso? Ele estava lá disponível esperando? Não. Andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, estando ele com a 12ª, com o 12º boi. Chegando-se Elias a Eliseu, lançou-lhe a capa sobre ele. Sabe o que lançar a capa? Eles entendiam que a unção estava sendo repassada. Então ele repassou a unção. Eliseu entendeu na hora, correu atrás de Elias. Disse, vamos embora, Elias, vamos embora. Passa lá para ver se foi isso que aconteceu. Ele disse assim, deixa eu me despedir dos meus pais. Não sei se vocês lembram de uma música, é sobre isso. Então, deixando esses bois, correu após Elias e disse, deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Respondeu-lhes Elias, vai e volta, pois sabes o que eu te fiz? Ele sabia o que Elias tinha feito. Sabe, queridos, e ele voltou, foi se despedir dos pais e disse assim para o pai, pai, guarda aí meus bois, guarda aí a junta de boi, que quando eu voltar, se não der certo lá com esse Elias, quando eu voltar, eu volto a trabalhar. Foi isso que ele fez? Não. Sabe o que ele fez? Ele foi lá, matou todos os bois. Eu não sei se a junta de bois eram de 2 bois, porque tem junta de um só, né? Então, então era 24, se fosse de 2. 24 bois ele matou, pegou as carroças, queimou as carroças, lembra da música? Queimou as carroças, cozeu a carne e deu para o povo. E seguiu ele para o propósito. Sabe, queridos, que você tem que queimar certas carroças na sua vida? Afundar uns barquinhos no cais também, da música. Pedro andou 3 anos com Jesus. Pedro viu tudo que Jesus fez. Pedro começou a fazer as maravilhas que o Senhor fez. Mas sabe que ele não afundou os barcos no cais? Aleluia. Jesus já tinha aparecido 2 vezes para eles. Não foi? 2? 2 vezes. Deixa eu ver até onde eu estou aqui, que eu me perdi. Ele tinha aparecido 2 vezes para eles. Lá na história de Tomé, lá quando ele apareceu, Shalom, paz convosco, né? E eu acho que eles acharam que o Senhor estava demorando demais. Eles não confiaram que o Senhor tinha sido ressurreto e ia voltar mais uma vez para eles, e que ele disse assim, aguardem o Espírito Santo. Ele pediu, foi bem claro, eu vou, mas eu mandarei outro, da mesma espécie, um igualzinho a mim, para estar com vocês, todos os dias da sua vida. Mas sabe que Pedro, eu acho que duvidou? Porque ele estava lá e não acontecia nada, ele disse assim, eu vou pescar. E chamou mais 6 com ele. E quando ele estava pescando, não pescou nada. Porque aquele não era mais o propósito que Deus tinha para Pedro. Não pescou nada. E Jesus apareceu lá na praia e disse assim, joga a rede do outro lado. Aleluia. E o que aconteceu? Muitos peixes. Mas sabe que eles não reconheceram o Senhor? Mas João viu o Senhor de longe e disse, é o Senhor. E eles correram. E o Senhor falou para Pedro, Pedro, tu me amas? Claro, Senhor, eu te amo. Estou parafraseando, né? E o Senhor perguntou pela segunda vez, Pedro, ele perguntou pela primeira, Pedro, tu me amas? Ele disse, eu te amo, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. A segunda vez, Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Pastoreia as minhas ovelhas. E pela terceira vez, Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes, eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. 3 vezes o Senhor disse, o propósito que eu tenho para você não é peixe. O propósito que eu tenho para você são pessoas. Aleluia. Aleluia. Sabe, querido, você pode andar do lado com Jesus, mas se você não estiver atento,
Você não ouvir a voz e as direções dele, vai passar. Você vai querer muitas vezes voltar às coisas antigas. O Senhor está dizendo hoje, queima as carroças. Afunda os barquinhos que ainda restaram. O passado não te pertence mais. Eis que eu estou fazendo coisa nova. Acaso não percebeis? Aleluia, aleluia, aleluia. E a última chave, que meu tempo já está acabando, consagração. Consagre os seus caminhos a Ele. Consagre os seus planos a Ele. Consagre os seus propósitos a Ele. Sabe, Mateus 26, sabe que às vezes não vai ser fácil, não estou falando que vai ser fácil, vai ter processo, vai ter bronca, vai ter desânimo. Mas sabe que com Ele, com Jesus no barco, tudo é possível. O bom fim. Sabe, se está dando ruim, é porque não chegou no fim. Aleluia, aguenta, persevera. Se apega a uma visão que Deus te deu. E se consagra. Sabe, lá em Mateus 26, Jesus disse assim, Pai, afasta de mim esse cálice. Por quê? Porque estava difícil. Ele foi humilhado, ele foi pisado, ele foi cuspido. Aleluia. Estava difícil. Ele disse, Pai, afasta de mim esse cálice. Mas não seja feita a minha vontade, mas a sua. Aleluia. Jesus sabia que o propósito e a missão era maior que ele. Aleluia. Sabe, queridos, o que o Senhor está falando para mim e para você hoje, coloque os olhos na eternidade. Coloque os olhos no céu, que vai ser mais fácil suportar. Sabe que eu acredito, né, que ninguém passou dor maior do que ele. Que eu nunca vi ninguém nos meus tempos ser crucificado. Prego, ser chicoteado e arrancar pedaço. Então é possível. Ele veio para dizer para mim e para você que é possível. Aleluia, aleluia. 2 Timóteo 2,4 diz que nenhum soldado em serviço se envolve com as coisas dessa vida. Antes o seu prazer, a sua satisfação, né, é obedecer àquele que o regimentou. Nós somos soldados de Cristo. Sabe que muitas vezes nós estamos nos envolvendo demais com as coisas desse mundo. Então faça como esse soldado aqui. Deixa as coisas para trás. E que seu prazer seja obedecer a Ele. Seu prazer seja satisfazer aquele que o regimentou. Aleluia. 1 Reis... não, isso eu já falei, desculpa. 2 Coríntios 5,15. Bota aí, Gabi. Para a gente terminar. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo. Ele morreu por todos. Fale comigo. Para os que vivem, não vivam mais para si mesmos. Repita de novo. Para os que vivem, não vivam mais para si. De novo, só para que os que vivem não vivam mais para si. Agora para sair. Para os que vivem, não vivam mais para si. Ele morreu por quem? Qual é o propósito? Para que você não viva mais para você. É para isso que ele morreu. Qual era o propósito? Para que você não viva mais para você. Você viva para aquele que morreu e ressuscitou por você. Aleluia. Sabe, muitas vezes nós dizemos, eu fui crucificado com Cristo. Mas faço as minhas vontades. Eu não quero fazer as vontades dele. Mas como que você diz que foi crucificado com ele? Que a vida que eu vivo agora não vivo mais por mim, mas para aquele que morreu e ressuscitou por mim. Como é? Se eu ando fazendo as minhas vontades. Isaías 55:9 diz que, porque os meus caminhos não são os seus caminhos, e os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Porque assim como os céus são mais altos que a terra,
Assim são os meus caminhos, assim são os meus pensamentos, os meus propósitos, os meus desígnios, mais altos que os seus. Sabe, queridos, você pode fazer plano. Você pode planejar. Mas sabe que o plano do Senhor é muito melhor? Aleluia. O plano dele sempre vai ter um fim proveitoso. Sempre vai ter o fim proveitoso. Que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Aleluia. Aleluia. Sabe, nós estamos vivendo dias difíceis, né? Os dias que nós estamos vivendo não estão sendo dias fáceis. E o panorama que se apresenta para a gente, aleluia. Mas glória a Deus, que nós não somos desse reino, a nossa esperança não está nesse reino. Aleluia, aleluia. Porque se nossa esperança estiver nesse reino, nas coisas terrenas, aí nós vamos desfalecer, nós vamos fastigar e a nossa alma vai desmaiar mesmo. Aleluia, vai ficar pior. Acho que já aqui que leu 2 Timóteo 3, ele diz, nos últimos dias, nós estamos nos últimos dias? Nos últimos dias sobrevirão dias difíceis. Os homens serão... Não, ele começa com... Oi? Vamos lá, me ajudem. Os homens serão invejosos. Aleluia. Avarentos, jactanciosos, pretensiosos, orgulhosos, arrogantes. E lá vai amantes de si mesmo, mais amantes do mundo que das coisas do Senhor. E lá vai. Sabe, queridos, vai piorar. Nós estamos nos últimos dias, então seus olhos têm que estar fixos nele. Sabe, tem muito mais chaves para você ter uma vida com propósito. Essas foram as chaves que o Senhor deu para eu passar para vocês hoje. Mas sabe, sabedoria é uma chave. Ser disciplinado é outra chave. Conhecer a você mesmo é outra chave. Colocar seus olhos no que é eterno é outra chave. Então vai estudar. Vai ver o que o Senhor quer para você. Vai descobrir o propósito dele para a tua vida. Aleluia, aleluia. Se nós não estivermos preparados, não tivermos uma visão, não é? Não nos desembaraçamos, nós vamos parar no meio do caminho. E não é isso que o Senhor quer para mim e para você. Eu queria chamar o louvor, não era para eu ter chamado, meu tempo já acabou. Zera esse cronômetro de novo, que tem muita coisa para falar. Aleluia. Sabe, queridos, quando você está conectado com os céus, você não tem tempo para investir em sentimentos, em pensamentos, em coisas que não venham dele. Você não vive pelo que sente e nem pelo que vê. Você vive pela fé. Aleluia, aleluia. Você estará como eu falei para os diáconos, você estará preocupado, né, se eu posso dizer, com as coisas dele, com o propósito dele. Sabe que, só para terminar, pode tocar, só para terminar, sabe que o nosso cérebro, eu lembrei agora que eu falei com os diáconos, o nosso cérebro ele não processa todas as coisas que ele vê ao nosso redor, ele é seletivo, não é? E eu não posso absorver, eu não posso colocar do lado de dentro aquilo que eu não tive uma visão primeiro, não é? Então a visão é muito importante. Se eu disser para você assim, o que é um butiá? Os diáconos não podem, não vale. Meu marido disse que é um chá, sabe? Então, sabe que o seu cérebro não vai processar nada que ele não conheça? Por isso que Filipenses diz no que você deve pensar. Nas coisas do alto. Tudo que é verdadeiro, tudo que é santo, tudo que é agradável. Se algum louvor existe, se alguma virtude há, isso que ocupe o vosso pensamento. Aleluia. Coloca lá só para eles saberem o que é. Coloca lá a figura. Butiá é isso aí, é uma fruta. É uma frutinha da minha terra que dá nesse coqueirinho. Dentro ele tem coquinho, se você abrir um coco mesmo.
Mas sabe que o nosso cérebro só vai processar aquilo que a gente conhece. Agora você já conhece o que é butiá. Então seu cérebro já pode processar. O que eu estou querendo dizer para você? Que o que você não conhece da palavra, você não vai usufruir. Coloque essa palavra para dentro. Engole essa palavra. Só assim você vai descobrir o propósito dele para a sua vida. Aleluia, aleluia. Como diz meu nobre Silvio, até aqui falou o Senhor. Eu espero que vocês tenham sido abençoados com essa palavra. Eu espero que eu tenha podido passar um pouquinho do que o Senhor colocou no meu coração para vocês. Amém?